Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Dê-me suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é retrato do amor. O retrato é como se fosse, uma foto que representa algo. Ou seja, uma foto do que representa o amor. Quem de fato seria esse retrato? Nós vamos perceber que existe alguém que representa esse retrato. 1 Coríntios 13 diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O amor, não o amor que muitas vezes nós vemos, em filmes, em novelas, em determinadas coisas. Vamos ver que o amor é muito mais amplo do que nós pensamos. Salmo 111, 2 e 3 diz que tem algumas coisas que Deus planejou para que elas permanecessem. Um deles, é a fé. A outra, a esperança. A outra, o amor. E também nós vamos ver algo mais aqui. Salmo 111, 2 e 3 diz assim: grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Então, uma das coisas que Deus planejou que permanecesse para sempre foi a justiça. Alguns pensam, que Deus é somente amor, mas Deus também é justiça. E essa justiça vai permanecer para sempre. Salmo 111, 7 e 8 diz: As obras das suas mãos são verdade e juízo. Então, fiéis todos os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são fiéis, no sentido de fidelidade. Permanecem firmes para todo sempre. Então, outra coisa que Deus decidiu que vai permanecer para todo sempre, o quê? Os mandamentos, que alguns dizem que foram abolidos. E aqui está claramente dizendo, eles permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Então, nós podemos ver aqui algo mais. Aqui em 1 João 2, 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Então, Deus quer também que algumas coisas permaneçam em nós. Quais? Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes. O que foi isso? Também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez. Uma coisa permanente também para Deus, a vida eterna e bênção. Essa promessa de Deus é permanente e é eterna. A questão é se nós vamos aproveitar essa promessa. Aqui também diz, 1 Pedro 1, 23 e 25, diz assim: Sendo de novo gerados. Então, nós somos gerados em Adão e Eva pela criação, houve o pecado, a humanidade passou a morrer. Então, novamente, Deus traçou um plano para o quê? Nos gerar novamente. Então, aqui diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Então, agora, pela palavra de Deus, nós somos novamente gerados. Viva e permanece para sempre. Então, outra coisa que é viva e permanece para sempre é o quê? A palavra de Deus. É permanente e é viva. E diz aqui, porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Então, nós somos passageiros, como uma névoa passageira. E aqui diz, secou-se a erva e cai a flor. Mas a palavra de quem? Do Senhor permanece para sempre. Então, outra coisa que Deus decidiu que vai permanecer para sempre é o que ele fala, a palavra dele. Ela tem validade para sempre. E essa é a palavra que foi dada para mim e para você, que nós estamos lendo agora. Outra coisa que é eterna e é permanente é que Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o quê? O mesmo ontem, passado, hoje, presente, eternamente é o quê? Futuro. Então, presente, passado e futuro, Jesus é o quê? O mesmo. Então, Jesus não poderia ser alguém diferente de Deus, porque somente Deus tem essa característica, de ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se você tem dúvida de quem é Jesus, que essa dúvida se acabe.
Então, o que seria, né? 1 Coríntios 13, de 1 a 3, fala sobre o que é o caráter essencial do amor. E aqui dá alguns exemplos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? E tem anjos que falam a língua dos homens também e dos anjos. Se não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Eu lembrei de Satanás, né? Satanás fala a língua dos anjos, também consegue falar a língua dos homens, mas ele não tem amor. Então ele é como um metal que soa. O som não é importante. Diz que ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Eu lembrei aqui de Balaão, né? Foi um profeta, mas não tinha amor a Deus, nem ao povo de Israel. E aí se afastou da verdade. Aqui nos fala, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, porque a pessoa estaria fazendo o que eu uso por interesses pessoais e não da forma correta. Uma coisa muito séria. Mateus 24, de 9 a 13, fala que no final dos tempos, muitas pessoas vão abandonar o amor, abandonar a fé. E diz aqui, então, eles hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso aconteceu no passado, né? Na época das inquisições, das grandes perseguições religiosas. Mas isso vai se repetir no tempo do fim, na última fase da história da humanidade. Haverão o quê? Perseguições. O povo de Deus será morto. Alguns serão odiados e perseguidos também. E diz que nesse tempo muito serão escandalizados, trairão, né, uns aos outros. Imagina, haverão pessoas da fé que vão trair os irmãos. Trair os irmãos. E outros, uns aos outros, se aborrecerão. E diz mais, vão surgir muitos falsos profetas e vão enganar muitas pessoas. O que é o falso profeta? É a pessoa que prega contrário à Bíblia, que ensina as coisas que a Bíblia ensina. Por exemplo, Deus disse que o homem deve casar com mulher, mulher deve casar com homem. Se você ensina outro tipo de casamento, você é um falso profeta, porque você está ensinando algo contrário a Deus. E professar, falso profeta é alguém que professa, alguém que fala, alguém que ensina. Então tem vários exemplos. Deus falou que o dia que deve ser guardado é o sábado. Se você ensina outro dia, ou que não deve guardar dia nenhum, você é um falso profeta. Isso significa ser falso profeta. E diz que vão fazer o quê? Enganar a muitos. Isso já está acontecendo. E fala, e por se multiplicar o quê? A iniquidade. Iniquidade é o pecado. Então, com os falsos profetas, as pessoas vão se enganando e sendo enganadas. O que vai acontecer? O amor verdadeiro vai se esfriar. Então, o amor pode o quê? Se esfriar e morrer. O verdadeiro amor pode morrer. Mas aqui Deus fala que há esperança. Mas aquele que perseverar no quê? No amor, na verdade, ensinar a verdade, esse, se perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Que bênção, né? Que glória. Se você não fazia parte desse grupo, você está convidado a fazer parte desse grupo agora. Que pregue a verdade, ensina a verdade e viva a verdade. E aí você vai ser um verdadeiro profeta, porque você vai estar ensinando as pessoas o que Deus deixou na Bíblia. 1 Coríntios 13, de 4 a 7, diz assim, que o amor verdadeiro é o quê? Ele é sofredor. Por que é sofredor? Porque ele não quer o mal, ele quer sempre o bem. Como diz aqui, ele é benigno. O amor não é invejoso. Não arde o quê? Não trata com leviandade. Ou seja, leviana é a pessoa, né, que torna as coisas importantes menos importantes. São os levianos. Não se ensoberbece, né? Ou seja, não se torna exaltado. Não se porta com indecência. Ou seja, usa os princípios, a ética, né, a moral da maneira correta. Não busca os seus interesses próprios. Às vezes você perde algo para que o outro ganhe. Não se irrita, ou seja, não busca se irritar de forma fácil.
não suspeita mal, ou seja, então dá sempre o crédito às pessoas. Não está dizendo aqui que a gente é bobo, não. Deus não está falando que o amor é bobo. Deus não é bobo, mas Deus não suspeita o mal. Deus dá o crédito. Deus busca que a pessoa aproveite esse crédito. Não folga com o quê? Com a injustiça. Ou seja, do amor não tem prazer com a injustiça, com as maldades e injustiças que ocorrem na humanidade. Mas folga com o quê? Com a verdade. Está feliz com a verdade. No final, o amor, o quê? Tudo sofre. Porque às vezes sofre porque as pessoas não buscam, né, mudar o rumo, mudar o caminho. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor aqui, meus irmãos, não é nosso. Não se iluda. Isso aqui não é nosso. É Jesus. O único que pode representar isso aqui é Jesus. É o ser divino. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas isso aqui para nós é o que? É o alvo, o objetivo. Nós temos que estar sempre buscando melhorar nesse sentido aqui, do amor. Por quê? Porque diz que lá, no final, muitas pessoas vão se perder porque não amaram, e não amaram o quê? A verdade. 2 Tessalonicenses 2, de 2 a 9, diz assim, vai vir um poder que diz que é segundo a eficácia de Satanás. Então, Satanás vai estar por detrás desse poder. Porque esse poder se envolve com engano. E eles vêm com o quê? A Bíblia diz que ele tem todo o poder. Ele tem poder? Tem. Ele faz cura? Faz milagre? Faz. Vai você enricar? Faz. Vai você conseguir ter muitas mulheres? Faz. Muitos homens? Faz também. Porque ele está dizendo que ele vem com todo o poder. E ele faz o quê? Sinais. Sinais o quê? E prodígios. Então não se iluda. Tem muitas religiões, tem muitos lugares que eles estão realizando, os fenômenos estão acontecendo. É por isso que muitas pessoas ainda permanecem nesses lugares. Porque eles têm poder, o que eles estão fazendo. Mas a Bíblia diz que esse poder o quê? Trabalha com o quê? Com a mentira. Por detrás, Satanás está por detrás disso. De levar à perdição. E diz que com todo engano da injustiça. Então eles trabalham com engano, porque eles têm poder, eles têm milagre, eles fazem cura, fazem sinais, e a pessoa pensa que é de Deus, pensa que é a verdade, mas eles são o quê? Te enganando. E enganam o quê? Com a injustiça. As pessoas que vão se perder. Por que essas pessoas vão se perder? Eu, quando li isso aqui, fiquei muito preocupado. Rapaz, vão se perder por quê? Aí Deus dá a explicação aqui, porque eles não receberam. Não recebeu o quê? A mensagem foi dada para ela, essa pessoa, mas ela não aceitou. Não aceitou o quê? O amor da verdade. Então, não basta só amar. Tem que amar a verdade. Tem que ter amor da verdade. E o que é a verdade? A Bíblia diz que Jesus fala, né? Que a verdade é a palavra de Deus. Então, eles não amaram a palavra de Deus que foi revelada para eles. E por isso, eles são levados pelo engano do inimigo. E aí, meus irmãos, são muitos falsos profetas que estão fazendo isso, levando esse engano. Hoje, o YouTube, né? TikTok, tem um monte de gente que sabe quem é Jesus, fala mal de Jesus, diz que Jesus tem problema, que a Bíblia tem problema, que isso, né? Problemas, né, de todos os jeitos e formas na Bíblia, poder fazer você se afastar da verdade, porque a Bíblia é a verdade. E ele ainda diz ainda que são doutores em Bíblias. Mas passa a maior parte do tempo deturpando e destruindo a Bíblia e a verdade que está na Bíblia, infelizmente. Então, o que o amor verdadeiro faz? Ele é paciente. Por isso, né, você não força a pessoa a aceitar Deus. Não existe isso. Você prega a mensagem, a pessoa tem que tomar uma decisão em relação a Deus. Então, amor é paciente, como diz aqui, macrotimeu, significa perseverar pacientemente em circunstâncias difíceis. Diz que o amor verdadeiro é bondoso. Mesmo que a pessoa rejeita a mensagem, você não vai fazer mal a essa pessoa por causa disso. Não vai prender ela, fazer mal a ela. Então, amar com bondade é imitar a compaixão e a misericórdia de Deus, Deus tem para conosco. Dá tempo ao tempo.
E às vezes, mesmo dando tempo, a pessoa não aceita. Mesmo assim, você não vai fazer o mal para ela. Com o verdadeiro amor, alega-se com a verdade. Quando a pessoa ela aceita a verdade, a gente tende a estar feliz. A gente expressa a capacidade de estar alegre justamente com aquela pessoa, porque ela está bem, porque ela está feliz, e essa felicidade faz bem a ela. Não se alegrar com os outros. Diz aqui que o amor, o quê? Tudo sofre. Porque muitas vezes você fala a verdade, Deus revela a verdade nas escrituras e a pessoa rejeita. Então você cobre, como diz aqui, né? Você suporta, mesmo sabendo que a pessoa está correndo o risco de não amar a verdade e ser enganado pela operação do engano, como nós vimos ali em Tessalonicenses. Tudo crê, ou seja, você continua buscando que essa pessoa volte para Jesus. Ou seja, você tem fé, confia, você busca para que essa pessoa vá, também conheça Jesus. Tudo espera, ou seja, você ora para essa pessoa, você busca, você leva a mensagem para essa pessoa para que ela possa o quê? Ter uma oportunidade. Para não dizer para você, oh, você não falou, nunca falou para mim, não. Foi falado para você. Deus lhe deu oportunidade, sim. E tudo suporta, porque alguns vão rejeitar a verdade mesmo assim. Satanás conhece a Deus mais do que a nós. Mesmo assim, ele rejeitou a Deus, infelizmente. Então, nem sempre o que a pessoa conhece a verdade significa que ela quer a verdade. Às vezes tem alguns que não querem a verdade, infelizmente. E aí você tem que suportar. Você vai ter que conviver com essa pessoa e buscar fazer o melhor para a pessoa mesmo assim. Enquanto essa pessoa está na tua presença, está sob a tua influência. Então, o que é que o amor não faz? Eu trouxe aqui os 10 mandamentos. A boa parte deles é dizendo não, nós não devemos fazer. Primeiro, não terás outro Deus diante de mim. Primeiro mandamento. Deus tem que ser supremo, Pai, Filho e Espírito Santo. Não fará para ti imagem de escultura. Deus não quer que seja feita nenhuma imagem para adoração a ídolos, né? Falsos ídolos. Outro, não tomarás o nome de Deus em vão. No original é como se fosse não vista o caráter, porque nome de Deus aqui é o caráter. Não vista o caráter de Deus em vão. Se você diz que segue a Deus e você dá um mau testemunho, isso significa não tomar o nome de Deus em vão. Não é falar o nome dele, não. É você não viver de acordo com o que você prega. Você diz que segue a Deus, você tem que viver de acordo com isso. Isso é não tomar o nome de Deus em vão. E aí Deus agora afirma o quê? Qual o dia que você deve guardar o sábado? Então você não deve guardar nem domingo, nem nenhum outro dia, nem deixar de guardar o sábado. Tem que guardar qual dia? Sábado. É o 7º dia. Outro mandamento é honra teu pai e tua mãe. Então, se devemos honrar pai e mãe, não devemos desonrá-lo. Ou seja, desrespeitá-lo, destratá-los. Ah, mas meu pai tem defeito e mãe. Todos os pais e toda mãe tem defeito. Mas isso não é razão que você deve desrespeitá-los. Você tem que tratar eles como as suas origens. E Deus diz para que se prolongue teus dias na terra. Senão, Deus já disse, dá uma promessa aqui, senão você não vai viver muito. Outro mandamento, não matarás. E aqui não é, no original é não assassinarás. Porque você pode matar um inseto, pode matar um animal para você comer. Não é isso aqui, é não assassinarás. E assassinar no original é não matar alguém inocente. Porque na Bíblia, né, houveram guerras e Deus permitiu que acontecesse e foram mortos muitas pessoas, mas não foram assassinados. Eles não eram inocentes. Não adulterarás, né? Porque aqui é o mandamento que Deus diz, você tem que ter o quê? Uma só esposa, um só esposo. E se manter fiel a esse voto, a esse compromisso. Não, outro mandamento é o quê? Não furtarás, né? Não tirará do próximo aquilo que pertence a ele. Até uma mentira, né? Que você está tirando o direito do próximo também significa furtar. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, isso é seríssimo.
Para que prejudicar o teu próximo, né? Para que ele tenha uma falsa imagem dessa pessoa. E outro, que não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Nem o que mais, nem a casa do teu próximo, nem seu campo, nada que pertence ao teu próximo. E aí, meus irmãos, eu tenho que falar, o socialismo, ele foi criado para combater esse mandamento aqui, porque eles dizem o seguinte: você tiver menos do que o outro, você tome do outro. Deus diz: não, você não deve cobiçar nada do próximo. Satanás foi quem cobiçou uma carga, uma posição que não pertencia a ele, lá no céu, e trouxe essa ideia, essa mentalidade. E o socialismo criado por Karl Marx e outros teóricos prega justamente isso, que é a cobiça, tomar do próximo, tomar o direito do próximo. E aí eles querem tomar tudo, né? Até o direito de fala, o direito de envio, o direito de propriedade, né? Então, isso está se espalhando. Isso é sinal que Satanás está cada vez mais forte, mas também é sinal que ele está próximo de perder a guerra. E no final, Deus é quem vai prevalecer. Então, qual é o retrato que representa o amor? Jesus. Jesus é o quê? Paciente. Quanto tempo Jesus tem esperado por mim e por você? Pela humanidade. Para que nós nos arrependemos, para que nós aceitemos a verdade. Jesus é bondoso, né? Mesmo a gente sendo maus, nós fazendo maldades, tem pessoas fazendo maldades, inúmeras maldades na face da terra. Mesmo assim, Deus, Jesus, permite que essas pessoas ainda existam. Um dia elas vão ser julgadas, vão. E aqueles que não aceitaram a oportunidade vão ser condenados, vão. Mas Jesus tem sido bondoso com todos nós. Jesus se alegra com a verdade, porque ele é a verdade. Ele diz, né, em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, o que Jesus falar é a verdade, mesmo que você não entenda. Ele revelar é a verdade. E Jesus tudo sofre, tudo suporta. Então, Jesus sofreu um duro golpe quando Adão e Eva aceitaram a Satanás, as falas de Satanás. Um duro golpe quando a raça humana morre, né? Quando ele é rejeitado, né? Também. Então, ele tem suportado tudo isso com a vontade, né, de que a gente se arrependa, com a vontade de que a gente possa mudar de rumo. Como os pais, né, que às vezes quer que os filhos melhorem e às vezes tem que suportar, tem que respeitar, aceitar a vontade dos filhos, mesmo sabendo que ele está indo num caminho errado, né? E Jesus fez tudo isso porque ele sabe que alguns vão aceitar essa verdade. E eu espero que você seja um deles, uma dessas pessoas. Jesus tudo crê, porque Jesus apostou em mim e você, mesmo sabendo que nós nasceríamos pecadores, mesmo sabendo que haveria o risco de nós rejeitarmos a verdade. Mesmo assim, o que? Ele crê. Ele aposta em mim e você e nós vamos tomar a decisão correta. E nós vamos estar do lado da verdade, do lado dele. Então aqui, meus irmãos, a fé, a esperança e o amor sintetizam a Bíblia. E aqui diz agora, 1 Coríntios 13 diz, agora, pois, permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. E o maior desse é o amor, porque o amor une todos, a fé se une com a esperança e nos dá força. Nossa. E aqui a Bíblia diz, aqui em Salmo 146, 5, 6, diz, bem-aventurado é aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Então, meus irmãos, o amor, ele é importante, muito importante, mas a esperança é também fundamental. O amor pode morrer, né, como nós vimos, ele pode esfriar, mas a esperança, se ela se permanecer em Deus, o amor vai se manter firme até o fim. E você vai entender que é o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo nele, e aguarda a verdade para quanto tempo? Para sempre. Então a verdade vai durar quanto tempo? Para sempre. Então o que é verdade vai se prevalecer, não adianta, vai se manter. Jeremias 17, 12, 13 diz assim, um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Então, onde Deus habita, há um trono de glória, lá nos céus. Né? O Senhor é a esperança de Israel. Então, quem é a esperança? Minha e sua.
que está ali, né? Permanece a fé, a esperança. Quem é a esperança? Deus. Ele é a esperança. Nele nós esperamos. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Ó, Deus já está mostrando o caminho. Aqueles que abandonam Deus serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, as fontes das águas vivas. Aqui nós vemos agora, 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3 diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Por que ele faz menção? Diz aqui, ó, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Então a fé, ela pratica as obras. A fé nos capacita a praticar as obras, as boas obras. Do trabalho do amor. Essa prática das boas obras é um trabalho, qual é a razão? O amor. E o que nos faz continuar trabalhando mesmo com dificuldades? A paciência, a esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante do nosso Deus e Pai. Então as coisas, elas estão unidas, né? A fé, o amor, a paciência e a esperança. E aqui fala em Tito 2, né? De 11 a 13, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a quem? A todos nós. Então, o ato de Jesus na cruz era para salvar toda a raça humana. Mas só que Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos escolher aceitar ou não. E Satanás se aproveita disso. Ensinando os que renunciando à impiedade. Então, nós temos que renunciar ao que é impiedade, porque a impiedade é a maldade, o pecado, a iniquidade. E as concupiscências mudando, ou seja, a nossa natureza concupiscente busca sempre obedecer a Satanás. Então a gente tem o quê? Tem que renunciar. O que é renunciar? É uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. Vivamos nesse presente século de que forma? Sóbria, justa e piamente. Aguardando o quê? A bem-aventurada esperança. E bem-aventurada esperança é essa? Novamente, quem é a esperança aqui? É o aparecimento da glória do grande Deus. Quem é o grande Deus aqui? Alguns ficam pensando aqui que é Deus o Pai. Não. Aqui está falando de Jesus. Aguardando a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quando aditivo, significa que é da mesma pessoa. Pedro é homem e casado. Então, está relacionado aqui a mim, Pedro. Sou homem e sou casado. Então, aqui está dizendo que é um grande Deus e é Senhor. Quem é? Jesus Cristo. Então, aqui está dizendo que Jesus Cristo é nosso grande Deus e também é o nosso Senhor. É o mesmo adjetivo, dois adjetivos para a mesma pessoa. Então, está dizendo claramente que Jesus é Deus. Novamente, aqui, para se você tivesse dúvida. E aqui fala Atos dos Apóstolos, um livro muito bom que eu recomendo você ler, Ellen White, para ajudar você a entender mais alguns detalhes. Diz: não importa o que você professa, aquele cujo coração não está cheio do amor a Deus e aos semelhantes não é um verdadeiro discípulo de Cristo. E como é que a gente vai saber? Jesus disse: se tu me amas, tu tem que guardar os mandamentos. E a Bíblia diz ainda, lá em João, se você não guarda os mandamentos, você é um mentiroso. Está lá em 1 João 3. Né? Se você lê o capítulo 1 João 3, você vai ver lá escrito isso. Quem não ama, não guarda o mandamento de Deus é um mentiroso. Então, o sinal claro do amor é a obediência. Embora possua grande fé, então tem pessoas que demonstram grande fé. Né? Tem poder até para realizar milagres, né? Balaão fazia um monte de coisa, né? Mas era desobediente. Tem amor, a sua fé não terá valor nenhum. Balaão quis vender as profecias, né? Por causa de dinheiro. E tem pessoas também hoje fazendo isso. Né? Estão trocando a verdade da Bíblia por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de riqueza, por causa de status, né? Poderá ostentar grande generosidade, né? Aparentemente é uma grande pessoa, né? Mas se o motivo não for amor genuíno, como é que a gente vai saber que o amor é genuíno? Se a gente está obedecendo à vontade de Deus. Só tem essa maneira. Mesmo que entregue todos os seus bens para o sustento dos pobres, né? Pode até fazer esse ato. Esse ato não vai recomendar ele a favor de Deus. Não adianta. Deus sabe o que de fato há no coração, na mente dessa pessoa.
Em seu zelo, ele pode até morrer como mártir. É tão difícil, né? Mas se não for impulsionado pelo amor, a razão não foi o amor verdadeiro a Deus e ao próximo, vai ser considerado por Deus o quê? Como um entusiasta iludido, imagina. Ah, eu morri, fiz cura, milagre, não, nem vos conheci. A Bíblia diz isso. Um hipócrita ambicioso. Então, meus irmãos, João 17, 15 diz assim, não peço, Jesus falou, que os tire do mundo. Nós estamos no mundo, nós somos fracos, mas Deus quer, Jesus quer quem seja livrado do mal de quem? De Satanás. Não são do mundo, Deus, Jesus não quer que nós sejamos do mundo, como eu do mundo não sou. E como é que nós podemos ser livrados do mal? Só tem uma solução. Jesus falou aqui, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tem a Bíblia, não há santificação. Tem a obediência à verdade da Bíblia, não há transformação. Não há amor genuíno. E aqui diz, ó, Provérbios 2, de 6 a 11, para a gente concluir. Porque o Senhor dá a sabedoria. Essa sabedoria a Deus, para que Ele te dê sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, a Escritura vem de Deus. Vai te dar a capacidade de conhecer e entender. E aí vem esse detalhe. Ele, Deus, reserva a verdadeira sabedoria. Então tem falsa sabedoria, inúmeras, dos falsos profetas. Mas a verdadeira sabedoria, que é o quê? A palavra de Deus, ele reserva para quem? Para os retos. Quem são esses retos? Aí Deus explica aqui, ó, mais detalhe. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Oh, meu irmão, seja sincero na presença de Deus. Seja sincero na sua fé com Deus. Paulo era sincero, mesmo estando errado. Por isso que Deus interveio e resgatou ele. E ele morreu na fé, graças a Deus. Ele era sincero, ele queria a verdade, mesmo estando fazendo coisa errada. Então a gente pode estar fazendo coisa errada, eu também posso estar fazendo, mas eu tenho a certeza. Se eu for sincero, Deus vai me mostrar. Assim como ele já me mostrou muitas vezes, muitas coisas. Então, meus irmãos, para que o caminho da sinceridade, Deus reserva para quem? Para os retos. E ele diz que é um escudo, é uma proteção para aqueles que caminham na sinceridade, meu irmão. Então, tome essa decisão, se você seja sincero, busque a Deus de verdade, com sinceridade, para que ele vai guardar as veredas do juízo e conservar você no caminho correto, que ele chama o caminho do seu santo. Eu tenho buscado isso aqui e vou continuar buscando, ser sincero. Então, a gente vai entender a justiça, ó, o que significa justiça, significa juízo, que significa equidade e todas as boas veredas. Isso vai estar onde? Na Bíblia. Porquanto a sabedoria vai entrar no teu coração, ou seja, na tua mente, e o conhecimento será suave a tua alma. E diz, o bom siso, ou seja, o equilíbrio, o domínio próprio, né, a temperança vai te guardar, e a inteligência que vem de Deus vai te conservar no caminho correto. E você não vai ser enganado por os falsos profetas. Nem o amor vai esfriar em você, ele vai continuar crescendo. Honra e glória de Deus. Que Deus te dê um bom fim de semana. Já deseja-te um feliz sábado, né? Que começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.